Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Rinert e esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Então, vamos ao meu top 5, vamos continuar meu top 5. Hoje nós temos o nosso livro de número 3 e esse livro é este, Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert. Eu sou tão apaixonada nesse livro que eu não tenho como descrever. Porque assim, calma, antes disso, tá? Vamos mudar um pouquinho o formato do vídeo hoje. Eu vou pedir pra você curtir, comentar e compartilhar agora e se inscrever. Quem não se inscrever não vai assistir o vídeo. Se inscreveu? Curtiu? Tá. Porque às vezes no final vocês acabam esquecendo, né, desgrama. Então faz isso agora no começo. Tá. O vídeo vai ser separado em duas partes, considerações iniciais e sinopse e considerações finais com spoilers. Então, quem não quiser a parte de spoilers, eu vou avisar antes que essa parte de spoilers vai vir, mas de qualquer jeito, fiquem atentos porque vai ter spoilers no final. Caso você nem assistiu o filme, que já vou comentar aqui, e nem leu o livro, por favor, cuidado, tá? Vamos lá. Considerações iniciais e sinopse. Nessa história aqui, nós temos como se fosse um livro de memórias, como se fosse um memorial, tá? Porque o que acontece? Tem diferentes ramos no gênero biografia, tá? Biografia é uma história que é contada da vida inteira ou de uma parte significativa de tempo grande da vida da pessoa. Um livro memorial ou um livro de memórias pode significar duas coisas. Ou um livro sobre uma pessoa que já faleceu, ou um livro de uma memória curta. É uma não ficção. Não ficção é uma história real, tá? Então é uma história real sobre a própria autora do livro falando sobre a vivência dela, tá? Então é o seguinte, nessa história a gente vai ter a Elizabeth, que no caso a gente vai chamar de Liz, tá? A Liz é uma mulher que tá casada há muitos anos, ela não tem filhos e ela, no começo do livro já começa com ela numa parte muito ruim da vida dela. Ela é uma escritora, né, porque é a história da vida da escritora mesmo. Ela é uma escritora, ela precisa fechar alguns contratos, ela é bem de vida e tal, mas ela se encontra no banheiro, no chão, deitada, chorando, porque ela não sabe o que fazer da vida. Ela quer muito deixar o marido dela, mas ao mesmo tempo ela não quer. E aí ela quer ter filhos, ao mesmo tempo ela não quer. E aí nessa dúvida toda ela decide, não, é verdade, eu não quero estar casada e eu não quero ter filhos. E as pessoas me julgam por isso. E aí ela ouve como se fosse uma voz interior falando, se levanta e vai dormir, porque ficar aqui não vai resolver nada. Então ela vai, deita e tudo mais. A história vai progredindo, ela realmente se divorcia do marido, ela consegue uma papelada boa, então ela consegue ficar com alguma parte das coisas dela, apesar de bastante ter sido levada pelo marido. E aí, gente, acontece todo o estardalhaço do começo que eu sou apaixonada. E aí o que acontece? A Liz, ela não é uma pessoa religiosa. Ela não tem o costume de rezar, ela não gosta desse tipo de coisa, porque ela acha que ela simplesmente não vai ser atendida. E aí o que acontece? Quando ela vai pra Bali, uma vez ela vai pra Bali, ela encontra um xamã e ela vai conversar com ele. E ela até menciona que ele parece o Yoda, assim, porque ele é pequenininho, baixinho e tudo mais. E ela vai conversar com ele e ele meio que lê ela. E ele fala, daqui a tanto tempo tu vai estar sozinha, sem dinheiro nenhum, quebrada e saindo numa jornada de autodescobrimento. E aí, tanto tempo depois, tu vai recuperar todo esse dinheiro, vai achar um novo amor pra tua vida e vai seguir a tua vida. E aí ela fica meio assim e tal. E aí vem toda essa história do término dela, né? Porque na verdade essa história do xamã só vem depois que a gente já sabe daquela história do banheiro. Então depois a gente acaba descobrindo esse negócio do xamã, que foi onde ela tentou se comunicar com alguma coisa espiritual. Ela nomeou de Deus. Então a gente segue daí. Aí ela se separou do marido e ela precisava encontrar uma nova paixão. Ela descobriu que ela adorava italiano.
E ela não queria ir nas aulas, porque ela achava extremamente chato participar de aulas. Então ela sentava na banheira dela com um vinho do lado, com um dicionário de italiano na mão, e ia lendo as palavras e saboreando as palavras. E assim ela foi descobrindo que ela adorava italiano. E aí um dia deu uma louca, ela com 31 anos, deu uma louca, ela virou e falou, então, beleza, então eu vou pra Itália. E foi pra Itália. E ela decidiu ir para a Itália por um único propósito, porque ela escolheu 3 lugares para viajar. Esses 3 lugares simbolizam cada uma das palavras do título. Itália, comer. Então essa é a primeira parte do livro, onde ela tá na Itália e ela finalmente se sente livre das obrigações de precisar manter aquele corpo, aquele padrão que ela não queria ter. Então nessa parte ela foca nisso. Foda-se. Ela foca no botão do foda-se. E aí ela começa a comer de tudo, experimentar de tudo. Ela experimenta aqueles sorvetes, a pizza. Ela come de tudo, ela come o dia inteiro. Ela faz as aulas de italiano dela, pratica com o amigo que ela conheceu, porque ela fez assim, eu te ensino inglês, tu me ensina italiano, e a gente fica conversando. E é assim que partiu daí. Ela fez amizades e tudo mais. E aí ela engordou horrores e ela não tava nem aí. Nem aí, não tava nem aí. E ela engordou horrores. E aí ela partiu para a segunda parte da viagem dela, que no caso é a Índia. A primeira na Itália, quando ela passou em Roma, ela engordou 11 quilos. Aí ela foi para a Índia, que é a parte do rezar. Essa parte do rezar, ela é muito diferente, porque ela vai para lá para fazer um estudo com este xamã que ela já tinha conhecido. Só que esse xamã fica em Bali. Então lá ela descobre outros meios. E aí ela tenta começar a meditar. E meditar para ela é incrivelmente difícil, e eu imagino que para a maioria das pessoas também seja. Para mim é horrendamente difícil, porque eu sou uma pessoa que tagarela o tempo inteiro e eu tô sempre pensando em alguma coisa. Sempre. Então eu não consigo ficar ali parada, sentadinha, só pensando em absolutamente nada. Não, eu não consigo. Eu preciso pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive eu faço várias coisas ao mesmo tempo, o que irrita muita gente ao meu redor. Mas eu faço. Tipo assim, tô estudando, a TV tá ligada. Ou eu tô tomando banho, eu tô ouvindo um podcast. Ou eu tô, sei lá, trabalhando, tem que ter alguma coisa junto que eu tô fazendo. Porque eu não consigo ficar parada. Então pra ela é uma dificuldade imensa isso. E ela fica dias e horas tentando meditar. E ela não consegue. E aí nesse instituto que ela fica de meditação, cada um tem o seu dever. E ela vai conhecendo pessoas ao longo do caminho dela e tal, que é onde ela consegue finalmente se conectar com Deus, o que ela chama de Deus, né? Que é essa força espiritual, uma luz, ela diz que é uma luz, que é com quem ela consegue se conectar por meio da meditação. Então ali ela descobre o que ela gosta de fazer para se acalmar, para ter essa conexão com algo maior. Essa é a parte do rezar, que pra mim, sinceramente, assim, foi a minha favorita, porque é uma experiência diferente. Ela vai para a terceira parte, que é o amar. Na parte do amar, ela vai para Bali novamente, reencontra esse xamã dela, conversa. E aí essa foi a parte do livro que eu menos gostei. O que é surpreendente, né? Porque eu gostaria muito de gostar. E considerando que ele tá nos meus top 5, o meu não gostar é quase um amei. Mas dos 3, as 3 pontes de viagem dela, essa foi a que eu menos gostei. Porque ela... esse plano de viagem dela para esses 3 lugares, Roma, Índia e Bali, significam 3 artes que ela gostaria de explorar. A arte do prazer, Roma, a arte da devoção, Índia, e a arte do equilíbrio entre o prazer mundano e a transcendência divina, que é em Bali. Então, assim, pra mim seria o fechamento perfeito, uma história de autoconhecimento, sabe? Autodescobrimento, ela se descobrindo em uma coisa nova. Mas a história é a vida dela, né? Então, obviamente, imprevistos acontecem. E esse imprevisto foi realmente ela ter achado o amor, né? Ela achou o amor novamente. Então, ela trouxe de novo tudo aquilo que o xamã tinha previsto pra ela. Realmente aconteceu, ela recuperou todo o dinheiro, ela conseguiu fazer uma obra que venderia milhões.
E ela recuperou todo o dinheiro, ganhou um amor novo e conseguiu viver a vida dela de um jeito muito mais leve. Então, essas são as considerações iniciais e a sinopse. A partir de agora terão spoilers, então se você não gosta de spoilers, se você quer ler o livro, eu sugiro que você não assista essa parte do vídeo. Mas antes de ir embora, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, tá? Então, galera, considerações finais. Uma coisa que eu não gostei no livro foi o fato de parecer que no final ela precisava do amor. Ela diz explicitamente que não, mas parece que ela precisa. Isso eu acho que poderia ter sido escrito de uma forma diferente, né? Porque ela passou todo esse tempo não se privando, mas escolhendo ela aos outros, no sentido de que, dane-se, vou comer o que eu quiser, entendeu? Dane-se o tamanho da minha calça jeans. E aí depois, dane-se, eu não tenho tempo pra conversar com homens porque eu tô tentando meditar, tô tentando fazer. Ela se escolhia ao invés dos outros. E no terceiro, ela entra em um consenso de que ela não precisa se escolher para estar com outra pessoa. E aí eu achei que ela meio que anulou essa parte da jornada dela, apesar de eu gostar muito, muito do livro. O filme, em outra parte, já é uma... Ô, dona Julia Roberts, eu te amo com todo o meu coração, eu assisto todo o filme que tu faz, sua louca. Eu sou apaixonada nos filmes que tu faz. Agora tu me faz uma coisa dessa, ok. O filme ficou bonito, ficou. Em comparação ao livro, ficou uma merda. Mas tudo bem, continuo te amando, dona Roberts. Desculpa incomodar. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Aí, sobre spoilers eu acho que não tem muito pra contar, porque ele fica muito explicativo, né? Tu já sabe o que vai acontecer. Se tu abrir aqui, ó... Tá, meu livro tá todo surrado, tá, galera? Porque ele é levemente velho. Mas se tu abrir aqui, ó, e ler essa parte aqui, tu já sabe o que vai acontecer no livro. Ele é previsível pra caramba. Pra caramba. Eu acho que as únicas coisas que me pegaram de surpresa foram os momentos em que tinham umas tiradas muito boas. Tipo, quando ela tá no carro com a amiga dela, pensando, assina, eu assino. E aí o cara envia mensagem falando, ele assinou. Então, tipo, essas coisinhas, assim, esses momentos foram o que me deram, assim, ó, ai, meu Deus do céu, que coisa sensacional. E eu gosto muito dessa história, porque teve uma época da minha vida que eu lia muito sobre religião, e esse foi um dos livros que esse e A Cabana. Na verdade, foram uns dos únicos livros que eu me encontrei. Eu tentei ler literatura espírita e não foi, e esses livros eu me apaixonei, assim, porque eles têm um modo de contar diferente, como se fosse uma experiência onde tu consegue relacionar com outras pessoas. Não é aquela coisa de tipo, vou dar um exemplo da Zíbia Gasparetto, tá? Ou mesmo Violetas na Janela, lá da Patrícia, não sei das quantas, que eu odiei esse livro, com todo respeito da Patrícia. Mas é que daí baixa o troço e aí tu fica... Ou tu morre e vai pro céu. Tipo, não é uma experiência que a gente possa se relacionar, ou que possa relacionar com alguma coisa ao nosso redor. Esses são experiências bem próximas da nossa realidade. Não tô dizendo, claro, né, que a gente vai viajar para 3 lugares e dane-se. O que eu tô falando é o seguinte, é relacionável o fato da gente perder a nossa religião, quem tem, quem não tem, não tem, mas é relacionável o fato da gente, às vezes, não se sentir tão próximo da nossa religião, e aí daqui a pouco acontece uma coisa, tu se reconecta com a nossa religião, ou é a mesma coisa no sentido de tu tá passando por uma dificuldade e tu precisa de ti. Não precisa dos outros, precisa de ti. E aí eu acho que essa é uma mensagem muito bonita que esse livro deixa. Que tu se reencontrando e acreditando em ti, nas coisas que tu precisa e tu quer, tu consegue fazer as suas coisas. Ao invés de ficar focado nos outros. Porque a Alice tinha 31 anos, não queria filhos, todo